Olá, queridas ovelhas do Manhã de Paz, semana especial de carnaval, nessa plataforma, o YouTube. E eu intitulei essa semana de As 5 Inesquecíveis. 5 mentorias que aconteceram no Instagram e não ficaram salvas. E só os nossos alunos do Rumo ao Topo podiam assistir essas mentorias novamente. E eu estou desbloqueando para você, essa semana, em caráter especial exclusivo, 5 Inesquecíveis. Todos os dias, de segunda a sexta, às 9 da manhã, como nós sempre fazemos. E não se esqueça, Deus tem mais. Mais importante para mim é que você preste atenção aqui. Bom, o som tá bom? Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado? E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Isso aqui é importante, de sorte que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pastor Tiago Coelho, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, tempestade. Jesus, depois de um dia cansativo, vai para cá, vai para lá, trabalha, cura, multiplica, abençoa, liberta. E Jesus dá uma ordem: passemos para o outro lado. A primeira coisa que a gente vai pensar diante disso aqui é o seguinte: eu pelo menos pensaria assim: bom, eu tô com ele, eu tô vendo ele fazer coisas aqui. Se a gente voltar aqui alguns versículos, a gente vai ver que Jesus estava ensinando, falando as suas parábolas, a escolher os discípulos. Mas no capítulo 2, ele curou um paralítico. No capítulo 1, ele curou um leproso. Ele expulsou o espírito imundo de um jovem. Então, aqui esses camaradas, esses discípulos, eles já possuem um currículo de experiências sobrenaturais, vindas da companhia de Jesus. O que eu pensaria, e acredito que você pensaria a mesma coisa? Bom, se ele está dizendo passemos para o outro lado, de certo, está tudo garantido, está tudo resolvido, está tudo certo. É como se um pai e uma mãe, vamos pensar aqui, um pai e uma mãe vira para um filho de 10 anos e fala assim: filho, bota umas roupas na mochila, porque nós vamos fazer uma viagem, nós vamos para Orlando. O que esse menino de 10 anos, ele vai se preocupar com passagem? Fala para mim, esse menino de 10 anos vai se preocupar com passaporte, reserva de hotel, ticket de avião, translado, compra de dólares? Não. O pai e a mãe falou assim: ó, faz uma mala, nós vamos para Orlando. O que esse menino de 10 anos vai fazer? Vai botar roupa na mala, vai fechar a mala, toma banho e aí? Partiu? Que essa criança, ela não tem que se preocupar com os detalhes, porque ela sabe que quem está dizendo vamos já resolveu tudo. Então eu já vou aqui, ó. Aqui. Então vamos lá. Vou escrever assim, ó:
Imagina um menino de 10 anos, um menino de 10 anos ouve os pais dizendo: vamos. Estou anotando junto contigo, tá? A Orlando, faça mala. Faça a mala. Pronto, faça a sua mala. Então esse menino ele tem que se preocupar com o quê? Fazer a mala. Quem comprou a passagem? O pai. Quem reservou o hotel? O pai. A mãe. Quem comprou os dólares? Os pais. Quem resolveu o translado? Os pais. E eu? Faço a mala. Então quando Jesus diz para os discípulos assim, passemos para o outro lado, eu não tenho que me preocupar com mais nada. Porque quem está me chamando já preparou tudo. Então vou botar aqui, ó, quem me chamou já tudo preparado. Tudo preparado, tudo está preparado. Parado. Uau, tá tudo preparado. Eu tenho que preocupar com o quê? Eu tenho que me preocupar com fazer a mala e bora. Tenho certeza que na cabeça dos discípulos é isso aqui. Vamos pro outro lado, vamos. Ok. Aí o texto diz assim, ó, que outros barcos acompanharam. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ia se enchendo de água. Opa! Começamos então a ter uma adversidade no percurso. Começamos a ter uma adversidade no percurso. Caramba, calma aí, mas quem me chamou para isso, me chamou para me expor a um medo, me chamou para me expor a uma perda, me chamou para expor a minha integridade de vida. Não, eu não posso pensar assim, porque quem me chamou não foi o diabo, quem me chamou não foi um demônio, quem me chamou não foi um amigo fanfarrão, quem me chamou não foi o cachaceiro, quem me chamou, não, quem me chamou? Jesus. Quem me chamou? A maior expressão de amor existente. Quem me chamou? Aquele que depois estaria disposto a dar sua própria vida por mim. Então, se no percurso do que ele me chamou para fazer, levanta-se, Hélio querido, uma adversidade, eu não posso pensar que esta intempérie foi uma surpresa para ele. Por quê? Porque no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Então não existe surpresas para ele. Quando ele falou assim, ó, passemos para o outro lado, essa história de tempestade já estava no escopo da viagem. Então eu vou escrever o que aqui? A tempestade não foi uma surpresa para Jesus. A tempestade não foi uma surpresa. E por que não foi uma surpresa? Porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então quando ele me chama, vamos para o outro lado, essa intempérie já estava na agenda. Jesus, o Espírito Santo te impulsiona a fazer algo. Abre uma empresa, casa, se envolve no ministério, vai começar uma obra em tal lugar. Ele te chamou, é como aquele menino, faz a mala e vai. E os detalhes? Bom, os detalhes aí é ele que vai fazer. Mas aí surge uma intempérie, uma tempestade no meio do caminho.
É surpresa para você, é surpresa para mim. Para ele não, isso aqui está dentro. Então, como ele não é mau, não existe resquício de maldade na bendita pessoa de Jesus, porque ele é a essência mais densa do amor. Então, o que eu preciso entender, o que eu preciso aprender, o que eu preciso aceitar é que essa tempestade, ela vai fazer parte da viagem para um propósito. Opa! Então não é uma surpresa, é um propósito. Tá anotando? Escreve aí. É propósito. Vou botar aqui, ó. É propósito. Não é uma surpresa. Não. É propósito. É propósito. Propósito. De proposital. De intencional. De eu já sabia que ia ser assim. E não fiz isso para te fazer mal. E não fiz isso para te trazer dor. E não fiz isso para te trazer medo. Eu fiz isso para agregar à sua história, à sua vida, algo que você não tem. Hernandes Dias Lopes diz sobre as tempestades, elas são inesperadas. Então, para aqueles discípulos, não estava no desenho da viagem passar por aquilo. Ninguém casa para enfrentar uma crise, ninguém começa uma empresa para entrar em processo de falência, ninguém se envolve no ministério para se decepcionar, ninguém se envolve com um projeto para se ver frustrado. Então, se alguma tempestade surgiu no trajeto da sua história, no caminho, na sua travessia, contextualizando aqui, e essa viagem, ela é de Deus para a sua vida, então essa tempestade, ela é proposital, ela tem um propósito. Para que serve propósito? 3 coisas para que servem propósito, para você escrever aí. Número 1, revelar capacidade. Número 1, revelar capacidade. Eu não vou escrever aqui não, escreve você aí. Tempestade, propósito, revelar capacidade. Então, diante disso, eu descubro que eu sei ou eu posso coisas que eu não sabia que podia. Por quê? Porque eu fui provado. Opa, eu aguento. Opa, eu sei como sair disso. Opa, eu descobri um dom, uma resiliência. Entende? Alguém ficou desempregado. As portas se fecharam. Aí ela cozinha bem. Aí ela começa o quê? Uma cozinha industrial na sua casa. Industrial que eu falo, uma cozinha para comercializar. A comida que todo mundo elogia. O bolo que todo mundo elogia. O empadão que todo mundo elogia. O brigadeiro que todo mundo elogia. Opa! Já que veio a tempestade do desemprego, eu vou pegar esse talento aqui e potencializar, eu vou maximizar ele, mas essa tempestade não vai me engolir. Então, quando nós entendemos que propósito revela capacidade e talentos, e aí eu preciso então começar a pensar o seguinte, cara, nesse cenário o que eu posso fazer? Por quê? Porque no caso deles, o texto diz assim, e o vento começou a lançar água dentro do barco de forma que enchendo. De forma que o barco estava se enchendo. Olha o que vai dizer Mateus capítulo 13. Deixa eu pegar aqui o relato de Mateus capítulo 13. Olha que interessante como Mateus enxerga essa tempestade. Mateus capítulo 13. Olha isso aqui que interessante. Mateus capítulo 13, versículo 31. Olha aqui, ó. Mateus 13, é isso? Não, Mateus 8. Mateus 8, 23. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 23. Olha a visão de Mateus sobre essa tempestade.
De repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco, porém Jesus dormia. Então olha aqui, ó, Mateus, diferente de Marcos, que Marcos diz que as águas estavam enchendo o barco, Mateus vai falar que as águas estão inundando o barco, ou seja, tomando o território, porque qual é a questão? Olha que visão interessante, ainda vou falar sobre as duas coisas do propósito. Enquanto a água está fora, não me afeta. Enquanto a água está fora, não me amedronta. Enquanto a água está fora, não é um problema para mim. Aliás, a água fora possibilita o meu barco ir para onde tem que ir. Agora, o problema é quando a água entra. Qual é a primeira reação de alguém que está no barco e vê a água entrando? Sabendo que a água dentro faz o barco afundar, é tentar usar a força do braço e jogar a água para fora. Não é assim? Então você começa a fazer o que você não fazia quando não tinha isso. Opa! Você começa a fazer o que você não fazia enquanto a água não estava dentro. O mérito aqui não é se vai funcionar o que você está fazendo. O mérito aqui é que você se movimenta para fazer o que você antes não faria, pastor Tiago Coelho. Então você começa a se movimentar para fazer algo diferente. Porque antes, qual é o negócio? É remar. Agora não, é tirar água de dentro. É nessa hora que marido se junta com esposa, que filho se junta com pai, que irmão se junta com irmão. Por quê? Porque temos um inimigo em comum que pode destruir a nossa viagem. Então a gente vai fazer todo mundo o que a gente antes jamais faria. Seria até ridículo fazer isso antes. Só que nessa história se revela capacidades de fazer aquilo que antes você não estava predisposto a fazer. Então o propósito revela o quê? Capacidade. Essa tempestade revela capacidade. Segundo, unidade, porque eles aqui, agora eles estão de comum acordo que existe um problema. Vamos fazer algo por isso? Vamos. O problema é nosso. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco. Pegou para tu, pegou para mim. Pegou para todo mundo. Só que eles estão lidando com algo, e aqui eu chego no nervo da história, onde eu quero tocar o seu coração pela palavra, porque eles concluem que os seus esforços, eles não são suficientes. Não é o bastante. Por mais que eu lute, o que está vindo sobre mim é muito maior do que eu. Por mais que eu me empenhe, o que está se debruçando sobre mim é infinitamente maior do que a minha capacidade de lidar com isso. Estou tentando, pastor, mas é muita água. Eu estou me esforçando, mas é muito vento. Então vamos anotar aqui, ó. Você está anotando minha Bíblia junto comigo, tá? O meu esforço, vou botar assim, quando meu esforço não basta, o que fazer? Por quê? Porque o que está vindo é maior do que eu. Eu estou falando para essa mulher que ela está aí há 2 anos tirando água do barco do casamento, só que o que vem é mais do que o que ela tira. Está cansada. Não sabe mais o que fazer. Já orou, já jejuou, já buscou conselho, já reviu valores, disposta a negociar até crenças, valores, tentando tirar água do barco, mas tira água do barco aqui e entra mais lá. É aquele pai que está aqui, tirando água do barco. Por quê? Porque o mundo está inundando o coração do filho. E ele está fazendo de tudo. Paga uma escola, paga uma faculdade, paga uma escola de futebol, dá um computador novo. Vamos fazer um passeio, meu filho. Vamos. Está tentando tirar água, só que tira água daqui, não dá água de lá. É aquela moça apaixonada, tá noiva. Só que, o Espírito Santo está falando aqui comigo isso aqui, ela tá noiva. E com o coração dividido, porque ao mesmo tempo que o amor está, a paixão está empurrando ela, continua com essa relação,
leva isso para frente. A data do casamento está marcada, o convite já foi entregue, os padrinhos já foram convidados. Do outro lado tem aqui uma voz dizendo assim: mas você sabe que você vai sofrer, você sabe que ele não vai mudar, você sabe que, olha, e ela está aqui tentando tirar a água do barco das emoções que estão sendo achatadas pela tempestade, sabe, dessas circunstâncias, e tira a água daqui, entra a água de lá, tira a água de lá, entra a água daqui. É aquela pessoa que financeiramente ela entrou numa tempestade de dívidas e está fazendo, já buscou a segunda renda. Ela vai trabalhar por um salário e meio, mas aí leva uma marmita para vender, leva um bolo de cenoura com chocolate para vender, leva uma revista de perfume para vender, junta um dinheirinho daqui, junta um dinheirinho de lá. Quando acha que vai resolver, o filho fica doente, tem que comprar remédio. Quando acha que vai resolver, o motor do carro bate, tem que fazer um motor, porque senão a vida para. E está tirando água, tira água, entra água, tira água, entra água, tira água, entra água. E cansa. Cansa. Você cansou? Você cansou? Quantas vezes você já se viu nessa cena com balde? O balde da sua humanidade, o balde da sua limitação, o balde do seu esforço, o balde das noites indormidas, o balde do apetite que se perdeu, ou o balde do apetite que não se controla, o balde do choro que vem toda hora, o balde do desespero, o balde da síndrome do pânico, o balde sabe, lutando. E parece que a vida, ela não tem misericórdia de você, porque está entrando água. Está entrando água. E toma água para dentro. É a água do medo, é a água da luta, é a água da dívida, é a água da doença, é a água do Covid, é a água da quarentena, é a água do desemprego, é a água das notícias. Água. E não para de ventar, e não para de entrar água. E cadê? Já se passaram 3 anos, pastor Júnior de Mello, já se passaram 5 anos, já se passaram 10 anos, pastor. A minha vida em função de tirar água e ver água entrando, meu Deus do céu. Será que eu tenho essa palavra para alguém aqui nessa manhã? É uma cena terrível isso. Quando, tá aqui, ó. Quando o meu esforço não é o bastante. O que eu estou fazendo? Deus é minha testemunha, pastor. Tudo o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Deus é minha testemunha, pastor. Tudo que eu posso investir, eu estou investindo. Deus é minha testemunha, pastor. Tudo que eu tinha que me humilhar, eu estou me humilhando. Gente, compartilha esse vídeo agora. A gente vai entrar aqui na reta. E tem algo forte aqui para dar para vocês. Joga para 3 pessoas agora. Tem 30 pessoas aqui. Se vocês, todo mundo jogasse para 3, e pelo menos das 3 uma viesse, então a gente já ia para 60. Então é tempestade que vem. Ela é maior do que eu. Ela é mais forte do que eu. Eu não entrei nesse barco para morrer. Eu não entrei nesse barco para me afogar. Eu não entrei nesse barco para ver meus sonhos se diluindo. Eu não entrei nesse barco para ver meu casamento. Não, eu entrei para chegar do outro lado. Aqui o Douglas está entrando água, mas não desiste. Vamos lá, Douglas. E toma a baldada para fora. Só que aquilo, a gente está jogando água para fora e tem água entrando. E mais entra do que sai. O que fazer nessa hora, gente? Quando você já identificou, você já percebeu, você já diagnosticou que os seus esforços, eles não bastam, eles não resolvem, eles não são suficientes, você já tentou de tudo. Aí vem aqui, ó, verso de número 38, Jesus estava na popa, está dentro do barco,
É o barco que Jesus está e passa por tudo isso, Vanessa. Né? Não é que ele não está, ele está lá. E mesmo assim tem tempestade. E mesmo assim tem medo. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Finalmente, os discípulos acordaram e clamaram: Mestre. Uau! É quando eu tenho um lapso de inteligência, é quando vem aquela sensibilidade necessária, ou talvez a humildade necessária de entender assim: meu Pai amado, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou fazendo tanta força com algo que é maior do que eu? Se quem é maior do que esta coisa está aqui comigo. Repetir. Por que eu estou lutando com algo que é maior que eu, se aquele que é maior do que esse algo está aqui comigo? Então qual é a história? É que eu saio de cena e chamo aquele que é maior do que a tempestade, para ele cuidar de mim, para ele cuidar do meu barco. Porque olha o clamor dos discípulos: não te importa que morramos? Então eles já estão prevendo uma cena de que eles já sabem, eles já sabem que na tentativa de manutenção, de fazer o que eles estavam fazendo, não vai ter resultado. A gente está fazendo para tentar adiar o inevitável. O inevitável é nós vamos morrer. A gente está tentando adiar isso aqui, tirando água, mas entra mais água. Aí quando eu chamo quem é maior do que a circunstância, ele vem, ele acorda, ele entra na cena para agir. Já estava, mas agora ele entra para resolver. Então qual é o convite do Espírito Santo para você hoje? Para você que está lutando que é algo que é maior que você, para você que está se esforçando para tirar a água do seu barco há tanto tempo, é você se humilhar e dizer assim: olha, eu não consigo, não dá para mim, isso não vai. Eu estou fazendo aqui, mas eu vou morrer do mesmo jeito. Então o senhor não se importa com isso? Eu já sei que eu não vou dar conta disso. Eu já sei que eu não vou dar conta disso. Então vamos escrever aqui: chama quem é maior que a tempestade. Tempestade. Você vai lutar e vai morrer. Ele fala: vocês não vão morrer. Verso 38. O senhor não se importa. Verso 39. Ele se levantou. Agora o negócio fica sério. O texto diz que Jesus está deitado, dormindo na popa. Quando ele é chamado, ele se levantou. Quero profetizar sobre a sua vida hoje, que o Eterno vai se colocar de pé em seu favor, que o Cristo vai se colocar de pé em seu favor, que o leão da tribo de Judá vai se colocar de pé em seu favor, que o Todo-Poderoso vai se colocar de pé em seu favor, que o El Rafá, aquele que cura, vai se colocar de pé em seu favor, que o Jeová Shalom, o Senhor é minha paz, vai se colocar de pé em seu favor, que aquele que é o justo juiz vai se colocar de pé para julgar a sua causa em seu favor, que aquele que é maior do que todas as guerras, Jeová Sabaô, o Deus da guerra, o Senhor da guerra, vai se colocar de pé em seu favor, que aquele que é a nossa bandeira, Nissi, vai se colocar de pé em seu favor, que o sol da justiça vai se colocar de pé em seu favor, que aquele cujas águas do oceano
cabem na palma das suas mãos, vai se colocar de pé em seu favor, que aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas se apresentam perante ele, vai se colocar de pé em seu favor, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai se colocar de pé em seu favor, aquele que colocou o inferno, Satanás e seus demônios debaixo dos seus pés, humilhados, derrotados pela cruz, vai se colocar de pé em seu favor. Aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim vai se colocar de pé em seu favor. Aquele que multiplicou pães e peixes para os famintos vai se colocar de pé em seu favor. Seja qual for a circunstância, seja qual for a tempestade, seja qual for o medo, seja qual for a luta, seja qual for o tempo que você está lutando, seja qual for a intensidade da tempestade, quando ele se coloca de pé, não existe nada maior do que ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés e os céus é o escabelo. Ele olha para os céus e enxerga o céu pelo lado de dentro, ao mesmo tempo que ele toca a terra com seus pés. Ele é maior do que o planeta Terra, ele é maior do que Saturno, ele é maior que Urano, ele é maior que Netuno, ele é maior do que a Lua, ele é maior que o Sol, ele é maior que a Via Láctea, ele é maior que as galáxias, ele é Deus. Gente, ele ficou de pé. Agora, ó, é comigo. Vocês me chamaram? Eu entro. Vocês clamaram? Eu entro. Vocês me reconheceram? Eu entro. Vocês me perceberam? Eu entro. Vocês me viram? Eu entro. Vocês adoraram? Eu entro. O problema é que ele está ali o tempo todo, ignorado. Ele está ali o tempo todo de lado. Ele está ali o tempo todo e eles lutando com a força deles, com as armas deles, com as ferramentas deles, mas ele está ali. Só que ele só entra onde ele é chamado. Vamos escrever? Ele só entra onde ele é, vamos escrever, chamado. Quem está anotando aí? Ó, tem caneta aqui para todo jeito. Ele só entra. Ele só entra onde é chamado. Minha irmã, chama ele para ele entrar no seu casamento. Ou, pega isso aqui, ó, abre a porta da sua loja, entra, fecha a porta da sua loja e diz assim: Jesus, entra aqui, fica de pé aqui, repreende essa tempestade aqui. Ei, minha irmã, vai lá na cama, seu marido saiu de casa, foi trabalhar, saiu de casa, está com a amante, põe a mão no travesseiro, no lugar onde ele dormia, e fala assim: Jesus, fica de pé aqui, ó. Fica de pé aqui. Vai lá naquela caixa que você tem. Essa caixa parece uma caixinha de sapato, cheia de caixinha de remédio dentro. Pega essa caixa cheia de remédio e fala assim: Jesus, fica de pé aqui. Coloca a mão na sua mente, onde vem as vozes, as perturbações. Aleluia, Vanessa. Pega lá essa caixa agora, Vanessa. Pega lá, bota a mão na cama, faz lá. Jesus, fica de pé aqui. Entra, pega lá a cama do seu filho, a cama da sua filha. Tranca a porta, não tem ninguém em casa. Jesus, fica de pé aqui. Levanta-te aqui. Repreende essa tempestade aqui. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Estou sentindo Deus aqui, está dando calor, inclusive. Vou ligar o ar aqui. Fica de pé, Jesus. Quem vai chamar mais 3 agora aí? Ele se levantou. Quando ele fica de pé, os demônios se curvam. Quando ele fica de pé, a doença se curva. Quando ele fica de pé, toda obra da malignidade
tem que ser jogada por terra, se curva. Quando ele se levanta, a obra de bruxaria que fizeram contra você é jogada por terra. Quando ele se levanta, a palavra de morte que foi liberada contra você é jogada por terra. Quando ele se levanta, o mal tem que sair. O mal tem que sair. Fica de pé. E ele se levanta. Eu fico imaginando aqui, o evangelista Marcos não testemunhou isso aqui, tá? Mas Pedro testemunhou. Ele se levantou. Eu imagino Jesus ficando de pé, gente. Oh, aleluia. Eu imagino Jesus. Escreve aí, ó, Jesus fica de pé. Aonde? Finanças, família. Escreve aí que eu vou mudar o fundo aqui, que estou sentindo um negócio tão gostoso aqui. Jesus fica de pé. Aonde? Jesus fica de pé, meu pai, na vida sentimental dessa moça. Fica de pé nas finanças. Uramachanda, calamaciteremachanda. Fica de pé e liberta, quebra as correntes da depressão. Fica de pé e liberta, e Senhor, e quebra as correntes, Senhor, essa síndrome do pânico. Quebra essas correntes da insônia, quebra essas correntes da ansiedade, quebra essas correntes, fica de pé. Essa tempestade que vem inundando o barco do seu filho, da sua filha, fica de pé, Jesus. Oh glória, oh glória. Eu fico imaginando, gente, Jesus, aleluia, ficando de pé. Quero profetizar que Ele está de pé dentro da sua casa, lançando para fora toda a tempestade da sua família, lançando para fora toda a tempestade, toda a turbulência. Oh glória, oh glória. Quem recebe isso aqui? Quem recebe isso? Ficou de pé, levantou-se e repreendeu o vento. Olha que coisa interessante o texto. Diz que a água inunda o barco a ponto dele quase ir a pique. E ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. Repreendeu o vento e acalmou o mar. Repreendeu o vento, acalmou o mar. Vento causa, mar efeito. Você não tem esse diagnóstico, esse discernimento, e está lutando com a coisa errada. Jesus repreende o vento, acalma o mar. Quando você luta com a coisa errada, você luta com o efeito, a causa permanece furiosa, de pé, inundando o seu barco. Jesus repreende a causa que traz resultado sobre o efeito. O que enche o barco não é o vento. É porque que Jesus repreende o vento? Porque é o vento que traz água para dentro do barco. Então quando você, aleluia, luta com seu marido é água. Seu marido ignorante, seu marido infiel, isso é água entrando no barco. Qual é o problema? É o vento. É o vento que traz a água. Quem pegou? Pegou isso aqui? Então às vezes você está lutando com a água, o problema é o vento. A nossa guerra, Paulo vai dizer, não é contra
carne. A nossa guerra é contra demônios. A nossa guerra não é contra sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Então quando você luta contra a água, efeito, a causa permanece. A causa é que traz o efeito. Que o Senhor Deus abra os seus olhos nessa hora, ilumine os seus olhos nessa hora, para repreender e enxergar qual é o vento que está trazendo isso. E ele vai entrar nesta peleja. E quando esse vento cessar, eu já profetizo, o mar vai se calar diante do seu barco. Vamos escrever isso aqui, né? Vento. Vamos escrever isso aqui? Vento. Vento é a causa. Mar, efeito. Lute certo. Você está lutando contra o mar. Teu problema é vento. Aqui, ó. Ó. Vento é causa, mar é efeito. Lute certo. Esse é meu devocional que eu estou fazendo contigo, ó. Tá tudo aqui, ó. Essa página, quem estava no começo, essa página estava em branco. Entende? Então você está lutando contra seu filho, sua filha, que está descambando para as veredas do homossexualismo, da droga, da prostituição. Isso é água. E o vento? Você tem que repreender o vento, em nome de Jesus. Vamos caminhar para terminar? Então o vento se aquietou e se fez completa bonança. Mar revolto, água, água, água. Vento, sacode para lá, sacode para cá, entra água e luta. Bonança. Bonança. Na bonança, o barco fica aqui, ó, sereno. Na bonança, você deita e logo pega no sono. Na bonança, o mês acaba e o dinheiro ainda está no seu bolso. Na bonança, você não tem pesadelos. Na bonança, o ambiente da sua casa é recheado, é repleto de paz. Eita, pastor, dá até vontade de ir para casa. É tão bom quando ele chega. Tão bom quando eles chegam, que a casa está em paz, é bonança. Ah, pastor, eu fico olhando o dia de ir para o culto, sabe por quê? Porque é tão bom, é bonança, eu quero servir, eu quero cantar, eu quero pregar, é o dia do GCA, sabe, eu fico ansioso, sabe, aquela bonança, aquela coisa gostosa, uma segunda-feira de paz, uma terça-feira de prosperidade, é uma quarta-feira de boas notícias, se levanta uma luta, Deus é maior, Deus está comigo, vamos, isso é bonança, gente. Bonança. E o texto é lindo quando ele está dizendo aqui, ó, no versículo 39, e se fez completa bonança. Não é só bonança, é bonança por todo, é bonança por todos os lados. Eu olho para aqui, está calmo, eu olho para lá, está em paz, e para frente, está aí, ó, é bonança. Escreve isso. Vamos printar isso aqui, ó. Depois você vai escrever lá, ó. A tempestade passou. Tempestade passou. Essa live, gente, ela não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? A de ontem, que eu fiz aqui no Instagram, já está no meu YouTube. Então, se você quiser mandar para alguém, já está no meu YouTube. Intitulado O Milagre do Jordão. Está lá no YouTube, aquela que eu falei ontem sobre Naamã, O Milagre do Jordão. E a de hoje vai
está amanhã no meu YouTube também. Essa aqui de hoje não vai ficar aqui. Ela vai amanhã para o meu YouTube. Então, se você quiser compartilhar com alguém, a hora é ao vivo. Depois, só amanhã, lá no YouTube. Completa bonança. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre as suas emoções, sobre o seu ministério, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida emocional. Bonança. Bonança. Vou escrever isso aqui. Completa bonança. Completa bonança. Ah, meu Deus. Sabe aquela vida de João 10:10? Vida em abundância. Aquela vida de João, de Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Aquela vida de Salmo 37:19, no tempo da escassez, justos terão fartura. Aquela vida, Salomão reinou 40 anos, e o texto diz, em completa paz, Shalom, o nome dele já era paz, né? Ele viveu o que o nome dele dizia. Quero profetizar que essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. Tá? Quem sabe você está aqui me acompanhando, não sei se deu. Tá? Gente, se pausar é porque estão me ligando da fábrica, tá? Eu estou rejeitando a ligação aqui, eu vou terminar agora. Você está passando por essa tempestade, não sei em que área da sua vida, uma tempestade, mas quem sabe, né? Quem sabe? E de repente você sabe que essa tempestade é fruto de afastamento. Você se afastou da igreja, você se afastou da comunhão. Quem sabe, né? Tem 2, 3 meses que você não toma ceia, tem 1 ano, pastor, desde que começou a pandemia eu não fui mais na igreja, nunca mais eu fui na igreja. Não ceio, não oferto, não dizimo, parou, me afastei. Quem sabe essa é a sua história, você está afastada, fria. Deus te trouxe nessa transmissão aqui hoje, e você está vivendo uma tempestade, lutando com o seu balde, você já viu que não vai dar certo, você já sabe. Se não é bobo, se não é boba, você já viu que não vai dar certo, você vai morrer. Vai morrer tentando, sem conseguir. Qual é a única forma de você experimentar essa bonança? É ele ficar de pé. É você clamar. Aí você clama e ele fica de pé. Eu quero olhar dentro dos seus olhos agora e convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, vivendo uma tempestade terrível, e hoje você quer voltar para o braço do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. É desejo do seu coração isso? Pastor, eu sou essa pessoa. Já me convidaram até para ir no culto, mas eu invento uma desculpa. Já botei a roupa um dia, pastor. Eu me arrumei e não fui. Tanto desânimo, tão cansada. Você quer voltar para os braços do Pai agora? Se isso está queimando no seu coração, quero que você escreva: quero voltar para os braços do Pai. Eu tenho 30 segundos para você escrever isso. Quero voltar para os braços do Pai. Se você está ao vivo aqui comigo, essa é a sua história, essa é a sua situação. Eu vou fazer uma oração antes de terminar. Mas se tem alguém aqui precisando voltar para os braços do Pai, de onde nunca deveria ter saído, Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra e sentir o seu coração queimar para tomar essa decisão. Eu tenho agora só 10 segundos, eu não posso esperar mais. A gente vai completar 1 hora de transmissão agora. Você vai escrever agora: eu quero voltar para os braços do Pai. E eu vou fazer uma oração, crendo que essa tempestade vai passar.
Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Enoque. Glória a Deus, Laís. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. 2 vidas. Onde está a terceira vida que quer voltar para os braços do Pai? Eu vou orar agora. Eu disse que eu só tinha 10 segundos. Eu não posso esperar mais. Está aqui, ó. Você fez um devocional comigo hoje. Amanhã esse vídeo vai estar lá no YouTube, tá? Se você ainda não me segue, ou melhor, não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva, Leandro Reis TV. Ontem eu fiz Tretas de Família lá. Tá forte para você assistir. Quem não assistiu Tretas de Família ontem, toda quarta-feira eu faço um gabinete online, ao vivo, 10 da noite no meu YouTube, tá? Pai, no nome de Jesus, entrega em tuas mãos a vida da Laís, do Enoque, a vida de cada um daqueles que o Senhor conservou até aqui conosco nessa manhã, para que possam ouvir a tua palavra, crendo, a bonança chegou, recebendo essa palavra e manifestando fé sobrenatural, libertação, Pai, sobre a vida de cada um. Conceda uma quinta-feira de vitória, paz, prosperidade, boas notícias, favor, e ser com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida, casa e família. Até amanhã, 8h20. Eu vou estar aqui. Já volta aí, tá bom? Me marca lá nos stories. Deus te abençoe.